Como nós acabamos de ver, quando se fala em planejamento, seja no nível estratégico, seja no nível tático ou no nível operacional, eles têm que seguir alguns princípios. E esses princípios podem ser princípios gerais ou princípios específicos. Vamos começar pelos princípios gerais. Quais são os princípios gerais referentes ao planejamento? Tá? Então, assim, o primeiro deles, princípio da contribuição aos objetivos. Não entendi. O que ele está falando? Ele está dizendo que o planejamento tem que visar os objetivos máximos. Ou seja, foi estabelecido um objetivo, olha bem, foi estabelecido um objetivo, e como que eu vou estabelecer metas para chegar até lá? Lembrando que eu preciso seguir o quê? Uma hierarquia. O que quer dizer uma hierarquia? Eu tenho que respeitar todo um processo, eu não vou pular etapas, da mesma forma que quando se fala em hierarquia relacionada a pessoas na empresa, eu também não vou passar por cima de ninguém para atingir esses objetivos. Eu vou respeitar. Tem uma hierarquia, tem uma ordem a ser feita. Tá? É o mesmo que você imaginar que você vai cozinhar alguma coisa e aí você pula etapas. Você não pode, por exemplo, eu vou cozinhar um arroz. E ao fazer esse arroz, você simplesmente pega ele, coloca na panela, coloca para cozinhar, tampa a panela e está tudo certo. Mas se você não colocou os temperos, você pulou etapas. Você fugiu. Se você não colocou água, ele não vai cozinhar. Então eu preciso seguir as etapas. Senão, não vou alcançar o meu objetivo. Então eu não pulo nada. Eu tenho que organizar isso de forma hierárquica. Cada um no seu devido momento. Eu não pulo nada. Segundo princípio. Que princípio é esse? É o princípio da precedência. O que isso quer dizer? Que o planejamento é uma função administrativa. Então, antes das demais, antes de eu ter a organização, a direção e o controle, eu tenho que ter a função administrativa. Olha bem, ela vem antes das outras. Então, isso quer dizer o seguinte, que é uma sequência exata para realizar as ações? Não, não tem. Mas o que a gente tenta fazer? Tenta elaborar desde o começo, lá no processo administrativo, como fazer isso. Ele é o principal, ele é o, digamos assim, é o de maior importância em relação aos outros. Mas não tem uma ordem específica. Não tem uma ordem exata para essas funções. O que a gente sabe é que ela é a mais importante, mas a gente não tem uma ordem. Tá? Por que fala princípio da precedência do planejamento? A precedência é o quê? A função administrativa, ela é a principal, ela é a mais importante. Porém, não tem uma ordem específica. Tá? Não tem uma ordem. O que a gente sabe é que o planejamento tem que ser feito lá no começo. O planejamento tem que ser feito no início do processo administrativo, porque ele é o mais importante. Então, começa o planejamento lá na base. Lá na administração. Antes de qualquer coisa, eu tenho que começar o planejamento ali, porque ele é o principal. Ele que vai nortear todos os outros. Vai nortear a organização, vai nortear a direção e vai nortear também a questão do controle. Como que eu vou controlar tudo isso? Então, eu tenho que começar lá na base. Aí eu tenho um terceiro princípio, que é a influência e abrangência. O que isso quer dizer? Quando se fala em planejamento, dentro do planejamento tem mudanças. Eu havia planejado determinadas ações, mas aí não estava funcionando, eu mudei. E se eu mudei, eu tenho que olhar toda essa questão. Olhar o quê? Quais são as atividades mais influentes? Quais são as atividades mais abrangentes? E como que isso vai mudar a organização? Que modificações e essas atividades podem causar na organização como um todo? E essas modificações, elas podem atingir especificamente as pessoas, a tecnologia e os sistemas. Então, quando a gente fala princípio da maior influência e abrangência, ela está se referindo especificamente a esses aspectos que vão alterar toda a organização. Se eu mexo na questão das pessoas,
na questão do pessoal que trabalha, eu vou alterar a organização, não vou? Se eu mexer na questão tecnológica, com um maquinário diferente, alguma coisa assim, vou alterar tudo. Se eu mexer no sistema, olha, a gente sempre fez assim, agora nós vamos fazer assim, vai alterar todo o processo. Então ele tem ali uma grande influência. Ele altera significativamente a relação ali na empresa. Altera completamente. Então eu tenho sempre que olhar isso. Eu tenho que perceber que essas mudanças, elas vão alterar modificações na empresa. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas, a tecnologia e o sistema, porque isso vai alterar. Então, quando se fala nas pessoas, o que isso pode mudar? As pessoas podem não saber realizar a atividade que eu quero. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Investir em treinamento. Se a pessoa não se der bem, não conseguir trabalhar, às vezes eu vou ter que fazer o quê? Substituições. Senão eu posso fazer o quê? Fazer transferências, trocar uma pessoa de um setor para o outro. Eu tenho que avaliar, né, todo aquele processo, o trabalho que as pessoas estão realizando, as funções que elas estão exercendo na empresa, ver o que funciona e o que não funciona. Eu tenho que fazer todo o processo. Um processo avaliativo de acordo com os meus colaboradores. Porque eu fiz uma mudança e essa mudança atingiu diretamente esses colaboradores. E agora eu tenho que fazer um planejamento para lidar com essa situação. Na questão da tecnologia, são as evoluções que vão acontecendo. O que eu posso trazer com relação à tecnologia que vai melhorar a minha organização, a minha produção ou a minha produtividade? O que eu posso fazer? Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a questão das empresas trabalharem, por exemplo, enviando no setor de cobranças, enviavam cartas para cobrar, né, os seus devedores, seus clientes inadimplentes, eles enviavam cartas. Hoje eu já tenho a questão do que eu uso mensagens. Eu ligo, olha, as coisas vão mudando, e eu tenho esses acessos, outras possibilidades. Então, eu também tenho que mostrar para os meus colaboradores, e se eles não conhecerem essa tecnologia, como que eles vão usar, ensinar eles. Então, enquanto antigamente se ensinava alguém a trabalhar com fax, hoje ninguém mais tem aparelho de fax, não se usa mais. Hoje você precisa que alguém domine o quê? As redes sociais, consiga trabalhar com as redes sociais se for necessário, que as pessoas consigam enviar e-mails, que as pessoas consigam trabalhar com essas redes de informações, com essa troca de informações. Por quê? Porque evoluiu, os conhecimentos evoluíram e as pessoas precisam saber trabalhar com isso. E se elas não souberem, elas precisam de quê? De treinamento. De treinamento. Quando se fala em modificar o sistema, já entra na questão o quê? De descentralização de atividades. Então, vamos supor, havia um setor que fazia todo esse trabalho. Agora eu decidi que para produzir mais, eu vou separar. Esse setor vai fazer só isso e esse outro setor vai fazer isso. Não vai ser tudo num setor só, vai ser dividido. Como eu vou dividir, significa que esse setor vai poder trabalhar muito mais, porque ele vai render mais aqui e esse vai render mais aqui. Depois eu vou unir os dois. Então, vou aumentar a minha produtividade. Mas é preciso o quê? Instruções? É preciso mostrar os procedimentos um a um, como que isso vai ser feito? É preciso principalmente o quê? Comunicação. Explicar para eles por que isso está acontecendo, como que isso vai ser de fato colocado em prática e o que isso vai mudar na relação já estabelecida. Porque eu fiz uma modificação no sistema. Então, se antes todo mundo entrava pelo portão A, onde estava, por exemplo, o ponto de ônibus, você tem que entender que todas as pessoas já chegavam e já se dirigiam, né, à entrada da fábrica. Agora, se eu mudei e agora todos vão entrar lá para o portão B e o portão B é do outro lado, significa que essas pessoas vão ter que andar mais para chegar até o portão B. Neste sentido, você tem que avaliar que é preciso que haja, por exemplo, um relógio
de ponto lá naquele portão e não nesse aqui. Porque se esse portão está interditado, ninguém mais entra por ele, significa que os colaboradores vão ter que andar até o portão B, entrar e depois voltar aqui no portão A apenas para bater o ponto. É necessário fazer isso? Não, porque daí eu percebi que é desnecessário fazer isso. Então eu faço o quê? Uma descentralização. Então eu separei o setor tal, vai poder entrar por aqui. Aqui vai ficar só administrativo. E o operacional vai entrar lá no portão B. Então o administrativo bate o ponto aqui, separei, e o operacional bate o ponto lá no portão B. Assim eu descentralizei essa hora de entrada e saída de funcionários. Só que eu avisei, eu expliquei como que ia ser o processo. Da mesma forma, eu faço na realização de atividades. Como que eu vou mudar isso? Olha, isso aqui não vai trabalhar, não vai ser feito assim. Vamos fazer assim e assim. Eu vou explicar. Eu vou instruir, eu vou treinar essas pessoas para que elas entendam como que funcionará esse novo sistema, esse novo processo. Princípio 4 é princípio da eficiência, da eficácia e da efetividade. Então, ele engloba tudo. O que ele vai trabalhar? Esses itens, eficiência, eficácia e efetividade. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, a eficiência vai trabalhar no custo. Como que eu vou fazer as coisas de forma adequada? Vou utilizar, produtivamente os recursos. Vou trabalhar vou trabalhar custo e benefício e vou trabalhar na questão do mínimo de perdas ou desperdício. Então, a eficiência trabalha no custo, ela quer fazer de forma correta, ela utiliza produtivamente os recursos, ou seja, ela vai utilizar na produção os recursos, ela vai trabalhar o custo-benefício e vai trabalhar a questão do mínimo de perdas ou desperdícios, porque ela vai trabalhar a eficiência, ela quer ser eficiente nisso. A eficácia, ela vai trabalhar no resultado, ela vai fazer o que deve ser feito, ela trabalha a capacidade de atingir os objetivos, ela cumpre metas e ela realiza o que foi proposto. A efetividade trabalha o impacto, ela tem que fazer corretamente o que tem que ser feito, Ela tem que transformar a situação existente, ela tem que mudar e desenvolver o que for necessário, e ela vai trabalhar a relação entre a produção e a capacidade de produzir. Então, olha por que ela tem um impacto maior, porque ela vai trabalhar a relação da produção e o que se pode ser produzido. Então, por isso que ela vai trabalhar na eficácia. Tá? Então, voltando lá, eles trabalham especificamente nisso. Eles vão trabalhar eficácia, eficiência e efetividade. Custo, resultado e impacto. O que isso vai trazer para a organização? Como que isso vai impactar diretamente na organização? Enquanto a efetividade trabalha a produção e a capacidade de produzir, a eficácia realiza o que foi proposto. Já a eficiência trabalha no mínimo de perdas e desperdício. Tá? Então, um pensa na questão do custo, um trabalha com a questão do resultado e o outro trabalha na questão do impacto. Ele vai transformar a situação existente, ele vai mudar e desenvolver. Se algo não está dando certo, ele vai trabalhar nisso. Porque a relação dele está ligada com o que deve ser produzido e a capacidade que se tem de produzir. Aí nós vamos para os princípios específicos. Qual é o primeiro princípio específico? É o princípio participativo. O que esse princípio diz? Ele não é considerado por muitos como o princípio principal, o mais benéfico do planejamento. Na verdade, ele é sim. Só que a gente não pode colocar ele como o que norteia tudo, Porque a gente sabe que o resultado final do planejamento é o plano. Eu estou fazendo o planejamento, significa que eu terei um plano de ação? E o maior benefício desse plano de ação é o quê? É o processo que será desenvolvido. Só que aí vem a grande questão. Não adianta eu ter um plano a ser seguido se eu não tenho como chegar até ele. Eu tenho que saber como que eu vou fazer para chegar até ele.
Fiz o meu planejamento? Tenho o meu plano. E acabou? Não. Fiz o meu planejamento, tenho o meu plano, e agora o que eu vou fazer para chegar até ele? Como que eu vou atingir esse objetivo? Então é preciso elaborar uma estratégia para atingir esse objetivo. E isso se faz o quê? Sozinho? Não. Por isso que é um planejamento participativo. Todas as pessoas têm que estar envolvidas. Todos os que têm interesse na organização têm que participar. Por isso que é um princípio específico.